Olá, aqui a pedido do meu amigo Adolfo Monderrat, vou comentar um pouco sobre este programa tão primordial para a arquitetura, a casa ou a vivenda. E queria só esclarecer que vou fazer os comentários tendo como base naturalmente a minha experiência desenhando algumas casas, mas em especial vou comentar com uma referência como se a casa que eu tivesse na cabeça enquanto comento com vocês fosse a casa de fim de semana, que é uma casa com programa particular desenhada no centro da cidade de São Paulo. Hoje, se a gente pensa o que é essa instância da vivenda, talvez a coisa mais importante de saber fazer ou garantir com a arquitetura é a dimensão da intimidade. Não é? Essa parcela fundamental que nos compõe, mas que tem tido seu abrigo mais e mais devassado, de um modo que a gente vai perdendo uma dimensão da existência sem a qual a personalidade tende a se desestruturar muito. Não é? E esta dimensão da intimidade ganha ainda maior valor quando a casa que estamos falando está num centro urbano, como na cidade de São Paulo, com 20 milhões de pessoas. Então, assim, se eu sigo, a primeira pergunta do Adolfo é sobre o lugar, a paisagem que a casa está composta ou está proposta. E neste caso, a gente está falando de um lote urbano com dimensões modestas, são 10 por 25 metros de profundidade, 250 metros quadrados o terreno, e um programa que eu acho que dá um interesse para este comentário, que é um programa que se poderia dizer assim, desequilibrado quando a gente compara com uma casa convencional, porque ali aquilo que era o protagonista do programa desta casa é o que normalmente são complementos. Então era a piscina e o jardim que se queria fazer assim com maior ênfase. E o olho sobre o lugar e a particularidade daquele lugar deu para este projeto, assim como que num ponto de largada, talvez o seu partido principal, porque esse lote com 10 metros de largura tinha nas duas medianeiras laterais leste e oeste, e neste caso os retiros ou recuos não eram exigidos e a altura máxima 6 metros. Isso quer dizer que os dois vizinhos estavam com as suas medianeiras sombreando o terreno de um lado a manhã toda, de outro lado a tarde inteira. E isso para o programa piscina criava uma questão, porque ela estava quase que permanentemente na sombra. E essa pergunta, a característica daquele lugar, né, conformado pela vizinhança, pelas casas vizinhas ao lado, que emparedavam o lote daquele modo, nos levou já na primeira reunião com os clientes a considerar uma possibilidade que era de subir a cota de implantação desta piscina. Então, ao invés de fazê-la no chão, colocá-la 6 metros de altura. E fizemos isso como partido inicial. Daí tudo se arma a partir dessa primeira decisão,
que é, de um lado tem o tanque da piscina, do outro lado a praia, e também o apartamento, que é uma espécie de moradia mínima. E então, e essa moradia mínima contém aquilo que talvez seja o primordial numa casa, que é esse abrigo de intimidade. É um quarto, um pequeno apartamento, um quarto e uma sala. E no mais, ela se estende ou se prolonga para as áreas externas, áreas de convívio, que são sobretudo áreas de jardim, mas áreas assim possíveis de fazer como casa e como espaços de estar num clima tropical em que eles têm função durante todo o ano. Então eu vejo com interesse este projeto em particular pelo fato de que o desequilíbrio fez com que nós pudéssemos desenhar uma casa rara de poder ser desenhada, né? Onde os espaços da residência propriamente dita foram reduzidos ao mínimo para maximizar as áreas verdes e a piscina propriamente dita e as áreas de convívio, assim por assim dizer, externas, né? E isso é que eu acho que nos guiou. Agora, a solução foi feita sempre a partir da consideração de uma estrutura que fizesse isso possível, uma estrutura que passa a ter valor pelo fato de que a obra que se quer segurar ali a 6 metros de altura é um tanque de água, que é a própria piscina. E para contrabalançar esta piscina posta de um lado, a praia e os apartamentos de outro, que fazem uma espécie de contrapeso, né? Então a estrutura acabou ganhando muita relevância, mas é como fazer um tanque que seria ali naquele lugar com aquela composição, geologia, sempre um tanque de concreto, mas fazer isso aflorado acima do solo. E eu gosto de pensar uma coisa que, apesar da estrutura ser uma estrutura importante, grande, como realização, ela, afinal, eu imagino que isso possa ser assim, ela não se impõe na paisagem, no contexto da arquitetura. Ela, ainda que seja uma grande estrutura, ela apenas faz possível a realização daquilo e abre espaço para uma presença importante do jardim, de coisas assim. Então, talvez apresentar esta casa é um modo de dizer que, justamente pelo desequilíbrio, a importância ou a promoção dos itens que num programa são auxiliares, promovê-los ao protagonismo, nos faz ver certas características comuns a esta função morar de modo mais claro, justamente porque ali estão dispostos de alguma maneira desequilibrado. Mas são esses os comentários. Muito obrigado.